Meus amigos, que prazer estar aqui de novo. Muito obrigada pela confiança, obrigada pela atenção e hoje nós vamos explorar o primeiro logion do Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé, repito, está no final desse livro. É um evangelho apócrifo, considerado apócrifo, quer dizer, sem autoria, sem valor. E Tomé também foi considerado erroneamente um descrente, que por uma ação milagrosa esteve entre os apóstolos, mas não, ele era um pesquisador, uma pessoa muito racional, conforme eu já disse para vocês todos, né, em ocasiões anteriores a estas. Então, qual que é a primeira frase? Frase moral, frase ética e até religiosa do Evangelho de Tomé. É essa aqui que leio agora. Quem descobrir o sentido dessas palavras não provará a morte. Que palavras? As provações, as sentenças proferidas por Jesus, o conteúdo de suas palavras e de sua pregação. Isso significa, quem descobrir, significa que havia um sentido secreto. E qual que é o sentido da palavra secreta? Secreto, segredo, o que está oculto, mas que pode ser descoberto e revelado. Então, secreto pode ser o que está oculto, pode ser o que nem todos compreenderam, mas aqui nós estamos empregando um sentido gnóstico, num sentido de conhecimento espiritual, que significa algo valioso, que pode até impedir a morte. Mas também nós não estamos falando aqui dessa morte agora, nesse momento, material, biológica, fisiológica. No sentido gnóstico, há uma outra interpretação para a morte. É o sentido de que morte é o afastamento da nossa natureza divina, porque Deus está em nós. Jesus já disse, sois deuses. Quer dizer, nós temos a centelha. Qual é o sentido secreto, gnóstico disso? Nós temos em nós a centelha divina que está para ser desenvolvida, para ser ampliada e nos tornarmos cada vez melhores. Coisa que não é conseguida num estalo, não é conseguida por uma bênção, não é conseguida por um benzimento, não é conseguida por uma oração, mas é um esforço pessoal, individual, secular. É o desenvolvimento. Falamos disso na live anterior. É o desenvolvimento. É o abandono, é descobrir, portanto, é tirar o que está coberto de maldade em nós, de avareza, de cupidez, de crueldade, de ganância, de egoísmo e indiferença. Esse é o desenvolvimento, porque tudo isso de ruim e coisas que todo mundo sabe, isso não é novidade, que muito de nós ainda carrega dentro de nós, nos afasta de Deus. É a nossa morte. Nesse sentido é que é estar morto. Há a parábola do filho pródigo que diz assim, que quando o filho pródigo, que foi aquele que muito errou, que saiu pelo mundo, que sofreu, que se humilhou, que errou, voltou para a casa paterna, para os braços do pai, foi recebido com festas, com muito amor. E o pai foi criticado pelos outros filhos, porque assim o procedeu. O que o pai respondeu? Ele respondeu o seguinte: meu filho estava morto e agora reviveu. O que esse agora reviveu? Ele voltou ao caminho do bem. O próprio Lucas, que é um gnóstico, disse isso. Faze isso, quando estava se referindo às palavras de Jesus, e viverá.
Então, nesse sentido, em vários outros, João disse: quem não crê estará condenado. Mas em outra passagem ele diz que a morte é sim a presença do mal dentro de nós. Então, aproveitando também essa passagem de João, eu digo que não adianta ter fé. Para nos aproximar de Deus, para nos aproximar de Jesus, independe de fé. Ah, mas como que é isso? Jesus disse que devíamos ter fé, nem que fosse o tamanho de um grão de mostarda. Sim, mas a fé é a certeza, não é o conhecimento cego. Ai, porque essa pessoa, esse orador falou, então eu vou acreditar. Eu tenho fé. Não adianta você ter fé. Ele é falível igual qualquer um de nós. Temos nossos momentos de falha e os nossos momentos de plenitude espiritual, de muita lucidez. Independe, o próprio Tiago disse, e olha que também ele é um canônico, ele tem falas muito canônicas, diz assim: o que importa para a salvação é a obra de cada um, são as obras. O que Tiago diz? Qual é o sentido secreto, oculto, ou melhor, qual o sentido gnóstico dessas palavras? A fé não significa nada se não houver ação, obra. É a bondade que nós temos que ter com o próximo. Jesus foi claro: ama o próximo como a ti mesmo. Que próximo é esse? Nós estamos aqui ampliando, mas ele já entendia e disse isso quando disse: vira as minhas criancinhas. É a referência, a menção aos outros reinos, animal, vegetal, animal. Então, não existe fé, não é necessário fé, é necessário o autoconhecimento e a prática do bem. Aí sim, seremos libertos, e também a palavra salvação, porque a salvação não existe, o que existe é a autolibertação. Houve um tempo, e muito antigo, que a autolibertação também possuía os seus mecanismos de setas, que hoje, depois de Constantino, temos as religiões, os pastores, os sacerdotes, enfim, os religiosos apontando as setas para a salvação, que não existe, existe a autolibertação. Ninguém liberta ninguém, viu, gente? Ah, Jesus não libertou, não. Ele foi o maior e melhor e mais luminoso, o mais completo espírito que veio até de outras galáxias, materializado aqui na Terra, para também reativar as palavras de profetas anteriores no sentido da autolibertação. A fé fica por conta de um entendimento muito restrito, muito apertado, de quem quer tirar a força e a beleza das palavras divinas e as depositar numa religiosidade ainda não verdadeiramente desenvolvida, ou numa instituição, seja ela uma seita, uma igreja, um livro, seja o que for, transferindo isso para essas entidades materiais ou simbólicas que eu mencionei agora, ao invés de desenvolver e as arrancar aos poucos, milenarmente, de cada um. Então, essa é a verdadeira fé. Saber é o autoconhecimento. Por isso que as lives anteriores foram trabalhando para chegar aqui. Quando eu disser que não existe fé, no sentido de fé cega, nisso, naquilo, outra coisa, as pessoas não me apedrejarem conforme fizeram com os antigos médiuns, com os antigos paranormais, desde as pitonisas, os magos, Joana d'Arc até Allan Kardec. As religiões, para mim, têm muito valor, sim, principalmente o catolicismo, que, no interesse político, econômico muito grande, aboliu todos os outros evangelhos, o de Maria Nazaré, o de Maria de Magdala, o de Tomé, o de Pedro, o de Felipe, e condensou num só. Isso
impediu a fragmentação e o desaparecimento total dos fundamentos principais do cristianismo, do que Jesus disse. Muito valor tem para mim também a questão do espiritismo, onde Kardec, num esforço até que custou-lhe a vida, reuniu milhares e milhares de comunicações chamadas mediúnicas, ou paranormais, ou parapsicológicas, de desencarnados, codificando os conceitos de reencarnação, de mediunidade, que vocês conhecem melhor que eu. Então, não sou contra religião nenhuma, mas sou contra tudo o que perturba, tudo o que faz mal ao próximo, quer seja ele uma pedra, porque as reservas minerais também têm um tempo de duração, tem lá a sua saúde, os vegetais, os animais e nós. Isso sim, que nós devemos combater, mas não com hostilidade, desenvolvendo os reais conceitos de fraternidade e de cidadania cósmica. É para isso que nós estamos aqui. Então, a morte, Jesus era um vivo. As palavras secretas de Jesus foi porque ele disse depois, ou durante a sua pregação, no finalzinho, já após a morte, logo no início, após a sua morte física, secretas porque foram ditas de maneira perispirituais, mediúnicas, até que houve também o Pentecostes, é a mesma coisa. Ali, o cérebro foi amoldado por Madalena, pela força de Madalena e de Maria de Nazaré, para que os cérebros fossem capazes de uma certa expansão fisiológica, vamos dizer assim, uma potencialidade diferente, um sentido diferente, oculto, secreto, no sentido de mediúnico, de paranormal, para que as verdades fossem ditas por Jesus, fossem melhor compreendidas e desenvolvidas em cada um. Então, a vida, Jesus estava vivo, mesmo depois da crucificação. Jesus não provou a morte, ninguém prova a morte espiritual, a não ser que esteja já morto em suas potencialidades de bondade, fraternidade e amor a tudo que Jesus ensinou e que Deus criou. A morte é isso, é o afastamento da energia divina que habita em cada ser, seja qualquer categoria for. Essa é a morte. Então, Jesus era vivo, nós somos vivos na medida em que caminharmos na direção do bem. Então, o que fica agora para fechar isso? Abordamos o conceito do que seja morte, que é o afastamento do bem. Abordamos a questão de estar vivo, que é estar com boas qualidades, despertando a nossa natureza divina. Abordamos a questão do sentido secreto, na parte gnóstica do conhecimento que nós estamos refletindo. E estar vivo, conforme eu disse. O mais, resta dizer o seguinte, que a questão também de estar vivo, a questão da fé naquela pessoa, é desnecessário, mesmo porque todo mundo é humano, todo mundo erra. Num momento ou de outro, nós podemos ser exemplos de muita luz ou exemplo de muitas trevas, né? Essa questão mediúnica vai concorrer dos tempos, a questão da paranormalidade se fundir em duas, na intuição e na telepatia. A questão da incorporação vai aos poucos vai ser abandonada, ou melhor, desativada aos poucos, porque principalmente a de incorporação depende dos cristais constituintes da nossa pineal, os cristais de hematita. Mas à medida que o ser humano for se colocando mais condizente, mais
mais uno com Jesus, naquilo que Ele iluminou, não precisará mais dela. E eu vou encerrar, porque eu acho que já deu, né? Eu acho que eu já levei alguma reflexão do que seja a verdadeira morte e a verdadeira vida, na questão de que são palavras secretas, são palavras gnósticas. Aliás, Jesus era um gnóstico, né, gente? Ele ensinava por parábola e essas parábolas cada um entendia de acordo com o degrau evolutivo em que estava. A questão da fé é uma questão do despertamento das nossas potencialidades. Apenas isso. Não há salvação, não há libertação, não precisa fé, no sentido que estivermos condizentes com a energia maior cósmica multiversal que é Deus. Fiquem com a luz, andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Obrigada.